Olá, sejam muito bem-vindos, meu nome é Davi Martins, estou aqui para apresentar uma solução, uma planilha que faz simulação de salário do colaborador. Então, eu já estou com ela aqui, vou dar 2 cliques para mim abrir a planilha. E a primeira vez que você abre a planilha, você precisa habilitar o conteúdo, a edição, que são as macros, né, para que você consiga utilizar a planilha. E depois feito isso, você clica então aqui no botão esquerdo superior para você efetuar o login. Aí você vai ter que digitar a chave que você vai receber no seu e-mail. Eu vou digitar aqui a minha. No momento que você digita, a planilha fala que foi feito o login realizado com sucesso. E aí você dá um OK. E aí você cai aqui direto para o menu inicial. Aqui no menu inicial, vocês podem perceber que aqui tem os ícones, né? São os botões de navegação entre a planilha. O primeiro deles que eu vou explicar para vocês são as configurações, os parâmetros. Quando você clica nos parâmetros, você tem 2 opções. O primeiro deles são os cadastros, onde você pode aqui colocar as informações da empresa, né? Desde a razão social, CNPJ, endereço, que são as informações que aparecerão lá no recibo do empregado, que é o lerite. E aqui do lado você faz o cadastro de fato dos empregados. Você pode cadastrar quantos empregados você quiser. E aqui são as informações básicas também que aparecerão lá no lerite. Aqui também tem um botão chamado Habilita Simulação, que quando você marca esse botão, você está falando para a planilha que você quer fazer uma simulação desse empregado. Então lá na frente, quando a gente for fazer a simulação, se esse botão não tiver marcado, a planilha ignora esse empregado e só faz simulações dos demais. Bom, então eu já tenho aqui 2 empregados testes cadastrados para a gente utilizar como exemplo. Aqui em configurações, a gente consegue editar o ano base que a gente está utilizando na planilha, né? No caso aqui está 2022, então se no ano que vem mudar o ano, só vim aqui colocar o 2023. Aqui também temos 3 botões. O primeiro deles chama configuração do simulador. Aqui nessa janela você consegue configurar se você quer fazer a simulação do salário, seja ele líquido ou bruto. Porque às vezes a gente quer fazer a simulação do salário bruto e às vezes a gente precisa também do salário final, que é o líquido, né? Aqui você também define a porcentagem das horas extras, seja se 50%, 60%, se for 100%, 110%, e aí você simplesmente grava aqui. E aí as configurações já são aplicadas. Bom, outra parte aqui das configurações é o feriado. Aqui nessa tabela você consegue cadastrar os feriados que você deseja. Por padrão ela já vem aqui os feriados nacionais, que são fixos, né? E também tem aqui os feriados móveis e também tem os fixos que você pode definir da sua cidade, por exemplo, aniversário da sua cidade. E para isso você clica aqui nessa coluna, você pode definir o dia, você pode definir o mês e aí colocar a descrição que você desejar aqui, que aí a planilha já vai considerar o feriado para o cálculo da DSR. Então, para considerar o feriado, basta você digitar um X, que aí ela começa a considerar o feriado que você definir aqui, ó. Certo? Então, se você não quiser mais considerar esse feriado, você simplesmente apaga o X aqui da planilha. Então, é bem dinâmico, os feriados aqui são automáticos, conforme você muda o ano lá nas configurações, aqui ele já calcula a data dos feriados automaticamente, beleza? E por último, aqui em configurações, nós temos aqui as tabelas de impostos. Essas tabelas de impostos é onde você pode definir as alíquotas do IR, do INSS, o valor do salário família, caso mude de um ano para o outro. Então basta você vir aqui digitar o valor normalmente, que aí ele já reflete automaticamente o cálculo, beleza? Aqui do lado da DSR, como eu falei, conforme a tabela de feriados, o cálculo da DSR é feito automaticamente. Então ele já calcula ali quantos dias úteis tem no mês, quantos domingos e feriados. E aqui ele está mostrando DSR de fevereiro, porque lá no meu simulador está definido como fevereiro, que é o que eu já vou mostrar para vocês. Bom, definido aqui então o cadastro, as configurações, a gente já pode partir então de fato para o simulador. O simulador, ele é esse ícone aqui, onde a gente pode clicar e aí ele já vai carregar para mim aqueles 2 empregados que eu tenho cadastrado. Se eu tivesse mais, ele já carregaria aqui automaticamente para mim. Não precisa você inserir, não precisa você fazer nada, que a planilha puxa automaticamente. Bom, aqui ele já puxou o salário que foi definido lá no cadastro. Aqui nessa coluna é onde eu posso informar o salário desejado final que eu desejo. Então, por exemplo, essa planilha você pode utilizar para você fazer uma simulação normalmente, né? Então, eu vou fazer 2 cenários aqui para vocês entenderem. Então, vamos imaginar o seguinte cenário. O empregador, ele chega e fala, olha, quero contratar um funcionário onde eu quero
pagar R$3.000 de salário bruto, considerando que esse empregado ele tem uma insalubridade de 40%. Então, em vez de lá no departamento pessoal, lá na contabilidade, no RH, ficar fazendo cálculo ali, tentando bater os centavos, o INSS, o IR. Então a planilha ela te ajuda nesse cenário, então ela te dá ali o valor em segundos. Então vamos tentar simular esse cenário lá na planilha. Então, voltando aqui na planilha, então eu já tenho aqui o empregado chamado fulano de tal, eu já tenho aqui informado que o salário é 3.000. Mas repare que está o salário líquido na configuração do simulador. Então eu preciso definir para salário bruto. Então vou clicar aqui em configurações, vou modificar aqui para salário bruto e vou clicar aqui em gravar. Repare que aqui já mudou o nome da coluna, falando que é o salário bruto desejado, já está aqui os R$3.000. Então agora eu só vou vir aqui na coluna de insalubridade / periculosidade e colocar lá então que eu quero uma insalubridade de 40%. Definido aqui então a insalubridade de 40%. Então agora basta a gente clicar aqui nesse ícone que aí a gente vai simular o salário. Eu vou definir aqui. Como vocês podem ver nessa janela, tem várias opções de a gente fazer simulação. A gente pode simular as quantidade de horas extras, 50%, 100%, prêmio, produtividade, gratificação, salário base e comissão. O que a gente vai utilizar agora é o salário base. Vou clicar aqui então em simular. Ele já finalizou aqui, ó. Então como vocês podem ver, para mim tem um salário bruto de R$3.000 que eu coloquei aqui no salário desejado. Contando com a insalubridade, eu preciso então ter um salário base, né, lá no contrato, de 2.142, que aí somando com a minha insalubridade de 857, que é os 40%, eu vou ter então um salário bruto de R$3.000 e um salário líquido aqui no final de 2.668. Se eu quisesse simular então o salário líquido, basta eu vir aqui, colocar aqui e simular agora aqui o salário líquido. Então eu preciso ter um salário líquido eu preciso ter então um salário base de 2.452 para somar com a insalubridade que vai ser 980 para ter um salário líquido então de R$3.000. Então você consegue fazer esse tipo de simulação, desses cálculos. Eu poderia colocar aqui hora extra, eu quero ter 5 horas extras. Quantos que eu preciso de um salário base juntando com a hora extra mais a insalubridade para mim ter um salário líquido de R$3.000. Aí só você vir aqui, simular aqui de novo. Então agora ele está considerando que eu acabei de colocar aqui das horas extras. E aí se a gente voltar lá, 3.000 de salário líquido. Então eu preciso ter agora um salário base de 2.358 para ter então um salário líquido desejado de 3.000. Então a planilha começa a te dar essas informações. Ó. Então você pode ir preenchendo aqui nessas colunas que estão pintadas de verde, que aí você pode colocar proventos, descontos e tudo mais. E aí depois você clicar aqui e fazer o seu tipo de cálculo, o seu tipo de simulação que você desejar. Mas nada impede também de você não utilizar esse botão e informar aqui manualmente. Mas esse botão facilita o quê? Porque ele faz o cálculo reverso, de trás para frente, para te ajudar ali, não ficar demorando, tentando acertar os centavos, os reais. Ele já te dá o valor exato, específico. Se eu quiser limpar tudo que eu preenchi aqui manualmente, eu posso clicar aqui nesse botão, limpar, que aí ele vai limpar todas as informações que eu preenchi ali, deixando apenas o salário desejado. Eu posso também clicar aqui, ó, botão direito, planilha, simulador, aí vai aparecer o nome do empregado aqui e eu posso nesse atalho já visualizar então o resumo de cálculo, recibo, de uma maneira mais fácil. Eu vou clicar aqui em resumo de cálculo. Ó. Então eu já consegui visualizar aqui o resumo do salário desse empregado exemplo. Então aqui só tem um salário base aqui, comum, e aí descontou o INSS. Se eu informo aqui então a hora extra, por exemplo, ó, vou colocar 10 horas extras de 50%, vou colocar aqui então insalubridade de 10. E aí se eu clicar com o botão direito aqui, ó, já consigo ver um resumo do que eu acabei de colocar. Ó. Tá lá então que ele tem horas normais, que é o salário dele, horas extras 50%, DSR, que ele já calculou, e a insalubridade de 10% que eu acabei de colocar. Eu posso visualizar o Olerite também por aqui, só clicando nesse botão. Aí eu já tenho o Olerite do empregado. Mas eu também poderia vir aqui, botão direito, e visualizar o recibo por aqui também. Então são atalhos aí para facilitar, caso você esteja trabalhando com uma listagem muito grande de empregados, basta você clicar em cima dele, botão direito, que aí você já tem
a parte aqui do atalho para te ajudar. Legal? Bom, nessa planilha aqui ainda você consegue gravar a simulação, então basta você selecionar aqui o mês em questão e aí você consegue gravar. Então, clicando nesse botão, você consegue clicar aqui e gravar e ele grava as informações que você fez aqui no simulador. E aí você consegue visualizar nesse ícone aqui em cima, que é os gráficos. Quando você clica aqui, você já tem então a simulação gravada. Eu já tenho aqui uns meses testes que eu deixei gravado, então em janeiro eu só gravei um empregado de exemplo nessa simulação, depois em fevereiro já utilizei 2, maio também, e aí você consegue visualizar os gráficos, você consegue ver o salário por cargo, você consegue ver a média salarial por cargo também, você consegue ver a quantidade de horas extras, né? Aqui em cima você consegue ver o resumo somado de horas extras e aqui no gráfico ele te mostra o valor em reais, para você ver quantos que foi por cada empregado. Bem bacana esse resumo também. Bom, indo lá no Lerite, você pode também aqui no resumo selecionar aqui também, nada impede de você vir aqui e selecionar. E aí na hora de gerar o Lerite, você tem a opção aqui de gerar o PDF, né? Então você tem a opção de gerar o PDF do recibo que você está visualizando, que é o Lerite desse empregado, ou então eu posso salvar em lote também. Se eu tiver lá 30 empregados no simulador cadastrados, posso vir aqui e ele vai gerar de cada um. Eu vou gerar aqui apenas desse primeiro para você ver. Vou salvar aqui mesmo em meus documentos e vou dar um OK. Daí ele já salva para você e já abre para você também visualizar. Então aqui está o PDF do Olerite em duas vias aí, que é uma do empregador e outra do empregado. Bom, então é isso. A DSR é importante ressaltar que é conforme você seleciona o mês aqui, né? Então, se eu selecionar janeiro, ele vai considerar a DSR de janeiro, os dias úteis, os domingos, feriados, conforme o mês que você selecionar aqui. No mais, é isso. Essa planilha é bem simples, bem completa, ajuda aí facilita na hora de simular o salário, desde que você informa as informações básicas ali do salário e também te ajuda a você fazer o cálculo reverso, que é de trás para frente ali, para te ajudar caso o empregador, na hora de fazer a admissão, exija que você coloque um salário fixo, né, de bruto de 3 mil ou um salário líquido de 3 mil, e aí você tem que ficar calculando o INSS, às vezes o IR, quantidade de hora extra, dependentes. Aqui não, a planilha te ajuda a fazer esse cálculo de maneira simples e rápida. Eu pretendo ainda colocar no futuro dessas versões cálculo 13º, férias e aí rescisão também, para facilitar aí, para que ela fique mais completa ainda do que ela já está. Espero que essa planilha venha ajudar você no seu dia a dia, ajudar você a economizar tempo, aumento da sua produtividade. Então, se você quiser adquirir essa planilha, o link vai estar aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, beleza? Então, até a próxima!